Olá! O vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre o sono. Eu tenho recebido muitas pessoas no consultório, mensagens no Instagram, relatando essa dificuldade de dormir. E por N motivos, né? Alguns motivos óbvios pelo que nós estamos passando, mas tem pessoas que têm a dificuldade de dormir mesmo e às vezes a gente resolve com atitudes simples, apenas com mudança de comportamento. Então vocês vão ver aqui, eu preparei com estudos, eu estudei sobre o assunto, tive uma aula da nutrição funcional sobre esse assunto, então eu trouxe aqui para vocês 7 passos para melhorar o sono, para ter um sono de qualidade, tá certo? Então eu separei aqui no caderno, até anotei que é para não esquecer de falar nada. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar do horário. Nós temos que ter em mente que o nosso corpo, ele funciona como uma engrenagem. É um sistema complexo, né? Com neurotransmissores, a gente tem enzimas, a gente tem um monte de coisa funcionando dentro do nosso corpo. Uma coisa depende da outra. Então, essa questão do horário a gente chama de ciclo circadiano. Então, eu preciso de um certo horário para liberar um neurotransmissor, eu preciso ter um horário para liberar outro neurotransmissor. Então, é muito importante a questão do horário que você vai para a cama. A gente tem um pico da melatonina, que é o hormônio que ajuda no sono, entre outras funções. Uma das funções da melatonina é ajudar no sono. Então, a gente tem o pico dela das 8 às 10. Então, é o melhor horário para começarmos a fazer a higiene do sono, tá? A higiene do sono são esses passos que eu vou trazer aqui para vocês. E o horário é uma delas. Então, tentar ir para a cama até às 10 horas. Às 10 horas é o auge da melatonina. Então, tentar ir para a cama 10 horas, mesmo não tendo sono. Então, se você quer melhorar o seu sono, já vai fazendo essa higiene do sono, já vai tentando mudar esse hábito. Você pode ir para a cama esse horário, para já ir chegando esse hormônio, tá? Então, o horário é super importante. O segundo item é a luz, a iluminação. Sabe a luz branca da casa? É a pior luz que tem, que ela tem luz azul, é a pior luz que tem quando a gente fala de sono, porque ela deixa a mente ligada, essa luz fria, essa luz azul que tem na luz branca. Então, se vocês puderem trocar a luz branca pela luz amarela, é o melhor investimento que vocês vão fazer. Outro ponto que vocês podem adotar é apagar as luzes à noite da casa toda e deixar só abajur. Deixa abajur na sala, deixa abajur na sala de TV, deixa abajur no quarto com a luz amarela, tá? Além de vocês fazerem economia, vocês podem colocar a luz de LED amarela. Outro ponto são as emoções. O que você deixa entrar no seu cérebro à noite? Se você vê notícia ruim, se você escuta sobre assassinato, se você vê série violenta, você tá deixando entrar no seu cérebro emoções ruins, e quando isso acontece, a gente libera o quê? Cortisol, que é o hormônio do estresse. E eu liberando cortisol, eu não libero melatonina. Então elas brigam, como se fosse, dizer assim, bem simples para vocês entenderem. Então é importante as emoções. O que vocês podem fazer à noite? Ler livro de romance ou assistir filme de romance, comédia, veja piada, entra no canal do YouTube para ver piada, enfim. Drible o seu pensamento que você assiste à noite. O quarto ponto é comida. Que tipo de comida você come à noite? Se você tem uma refeição rica em gordura, rica em muita carne, muita coisa ruim ruim que eu digo pro sistema digestório, muito pesado para digerir, o seu sono também vai ficar prejudicado. Você tem um sono leve, tá bom? Então, à noite é importante você ter uma refeição rica em proteínas magras, tá? E carboidrato. Então, a gente
prioriza esses dois nutrientes. Esses dois nutrientes vão ajudar a produzir serotonina, vão ajudar a produzir melatonina. Muitas pessoas tiram carboidrato à noite por medo de comer carboidrato à noite, mas não é uma boa ideia para quem tem insônia, para quem tá com dificuldade de dormir, porque a gente tem, quando come carboidrato, a gente ajuda na liberação da serotonina, tá bom? Então é importante consumir carboidratos complexos como mandioca, batata doce, aveia, arroz integral e proteínas de boa qualidade para produzir serotonina. Alguns outros alimentos eu gosto de colocar no consumo à noite, como algumas frutas, como banana, kiwi, cereja. Não tenham medo de comer fruta, a gente está com terrorismo nutricional, inclusive pela parte de médicos, falando para não consumir fruta, porque fruta dá cirrose, isso não existe, tá? Eu garanto para vocês, eu mostro para vocês com artigo científico, se alguém tiver alguma dúvida. Então, eu coloco essas frutas à noite por conta delas serem ricas em triptofano para produzir serotonina e melatonina. Então, essas frutas, como eu acabei de dizer, a banana, a cereja, damasco é interessante, e o kiwi, tá bom? Então, e também o horário, vocês vão dormir às 10, o último horário da refeição tem que ser 2 horas antes. Então, por exemplo, nesse caso, às 8. Tá super importante a questão do horário também. O álcool à noite, muitas pessoas me falam, eu tomo um vinho para dormir. Se você tá precisando de álcool para relaxar, tem alguma coisa errada, você tá tendo tensão, você tá com estresse, e o estresse a gente não trata com álcool, tá? Não sou contra a bebida alcoólica, eu acho que tudo com equilíbrio, a gente deve fazer, tudo na vida é equilíbrio, nem 8, nem 80, mas se você tá usando o álcool com essa finalidade, não tá legal. E o álcool à noite, ele libera cortisol também. Você tomou o álcool, você tem uma produção de cortisol. E como eu falei antes, o cortisol não deixa a melatonina chegar. Então, você não vai ter um sono de qualidade, tá bom? O 6º ponto é a temperatura. Então, a temperatura é importante. Se tá frio, toma um banho morno. Se tá muito calor, toma um banho gelado, tá? E sempre deixar atento, assim, a temperatura também do quarto, porque o nosso corpo esfria na madrugada. Então, sempre você estar confortável com uma coberta, com lençol, confortável para não ter esse problema também. E o 7º ponto, emoções. Então, a gente pode ter o uso de meditação, a gente pode praticar meditação, hoje em dia tem vários aplicativos para isso, a gente pode ouvir música relaxante, mentalizar coisas boas, oração. Então, essas coisas também são importantes trazer para o período noturno, tá certo? Então, essa é a higiene do sono. E agora eu vou dar uma outra dica, que é colocar chás no período da noite. Então, a gente pode usar chá de camomila, podemos usar chá de mulungu, podemos usar chá de melissa, entre outros. É importante você procurar um profissional especialista em fitoterapia para poder prescrever para você a quantidade ideal, a dosagem ideal, tá certo? Porque não é porque é planta que eu posso consumir à vontade, que não tem efeito colateral. Então, é importante ter uma orientação, tá bom? E mais um ponto, se você está despertando às 3 horas da manhã, é o seu fígado que não está legal. Procure um profissional para cuidar do seu fígado. A medicina chinesa fala isso. Então, se você desperta às 3 horas, é o despertar da pessoa que está estressada e o despertar da pessoa que está com problemas no fígado, tá bom? Gostaram? Curtam, comente aqui e compartilhem, e espero que vocês tenham uma noite de sono melhor. Beijo!